Me diz uma coisa. Quantas vezes você já bateu o olho numa moto toda cheia de adesivo esportivo, com aquele visual agressivo, nome em inglês que soa poderoso e pensou, essa aí deve voar? Pois é. E depois descobriu que na prática a única coisa que voa mesmo é o marketing em cima do seu bolso. Sabe aquela moto que promete arrancar suspiros na pista, mas que no fim só arranca a sua paciência? Hoje a gente vai mergulhar nesse universo maravilhoso das motos que parecem rápidas, mas só descendo ladeira. E não adianta se esconder, porque se você já acreditou que cilindrada baixa e adesivo com fonte racing transformam uma moto em foguete, esse vídeo foi feito exatamente para você. O mais curioso é como as marcas sabem brincar com o imaginário do consumidor. Elas te vendem a ilusão de que você está comprando um pedaço do MotoGP, quando na verdade está levando para casa um veículo que sofre para ultrapassar uma Kombi carregada de botijão. A propaganda promete adrenalina, mas a realidade entrega uma pacata experiência de domingo, digna de passeio em parque com direito a sorvete de casquinha. E é nesse contraste entre o sonho da velocidade e a realidade do empurra que vai que mora a graça. É impressionante como o design consegue enganar. Coloca uma carenagem afiada, um farol com cara de mal, pintura chamativa em vermelho ou verde. Pronto, já parece uma super esportiva. Mas basta colocar a chave, girar o acelerador e sentir que o rugido tão esperado soa mais como um miado gripado. O motor promete potência, mas na hora H entrega menos emoção do que bicicleta com marcha emperrada. E não, eu não estou exagerando. Tem moto que foi vendida como esportiva e ainda hoje carrega essa fama injusta, quando na verdade sua maior aventura é conseguir segurar a terceira marcha numa subida mais ingrata. E é aí que nasce a mágica do marketing. Porque a propaganda dessas motos é sempre épica. Cortes rápidos, música eletrônica, piloto de macacão esportivo inclinado nas curvas, tudo num estilo cinematográfico. Só que quando você vai testar a tal fera indomável, descobre que a única chance de sentir vento forte no rosto é se estiver descendo a serra com gravidade ajudando. Não tem mistério, é pura encenação. E o mais engraçado é que muitos compradores sabem disso, mas ainda assim caem na cilada, porque existe aquele desejo secreto de ter uma moto com aparência de super esportiva, mesmo que na prática o desempenho fique mais próximo de uma scooter vitaminada. Agora, não me entenda mal. Essas motos têm seu valor, cumprem seu papel no mercado e muita gente tem ótimas histórias com elas. O problema começa quando a promessa é maior que a entrega, quando a propaganda coloca a expectativa nas alturas, mas a velocidade real continua firmemente presa ao chão. É aí que o deboche entra, porque é impossível não rir da situação. Quem nunca viu uma moto dessas tentando pagar de rápida no semáforo, enquanto uma 125 velha, magrela e barulhenta simplesmente arranca na frente sem esforço? É quase um espetáculo de comédia improvisada em plena rua. E já que você está aqui comigo, vale aquela pergunta. Qual foi a moto que mais te enganou na vida? Aquela que parecia uma bala, mas que na prática mal aguentava uma viagem sem pedir arrego? Deixa aí nos comentários, porque essa troca é justamente o que deixa o papo divertido e real. O fato é que hoje eu vou te mostrar o lado oculto dessas máquinas que adoram prometer o que não entregam. São motos que têm visual esportivo, nome de respeito e ficha técnica até interessante, mas que na prática, bom, a prática você vai descobrir agora. Então segura firme, porque a partir de agora a gente vai começar esse ranking nada glorioso das motos que só aceleram de verdade quando a ladeira ajuda. E olha, já que a gente tá rindo junto dessas ilusões de velocidade, eu quero te pedir uma coisa rápida. Me conta aí nos comentários qual foi a moto que mais te enganou ou aquela que você sempre achou que era um foguete, mas na prática não passava de promessa. Esse tipo de história deixa o vídeo ainda mais divertido, porque cada experiência mostra o quanto a propaganda consegue brincar com a gente. E se você curtiu essa zoeira informativa, já mete o dedo no like, porque é isso que mostra pro YouTube que o conteúdo aqui vale a pena. Ah,
E não esquece de se inscrever no canal Só Bomba 299, porque é aqui que a gente corta a maquiagem das marcas e fala a real sobre o mundo das motos, sempre com informação e aquela pitada de sarcasmo que você não encontra em qualquer lugar. Quanto mais vocês comentam, curtem e se inscrevem, mais a gente consegue manter essa comunidade viva, trazendo verdades que ninguém tem coragem de falar. Agora, bora voltar pro rolê e continuar destrinchando essas máquinas que só brilham quando a ladeira chama. Se tem uma coisa que nunca falha nesse mundo das duas rodas, é a capacidade do marketing de transformar uma moto comum em lenda urbana. E para começar essa jornada de revelações, nada melhor do que falar da campeã nacional do disfarce, a Honda CG Titan 160. Ela é praticamente um patrimônio brasileiro, a guerreira dos motoboys, dos estudantes e de quem acredita que 162,7 cilindradas podem virar uma bala supersônica. No papel, são 15,1 cavalos de potência, com uma velocidade final que beira os 120 km/h. Mas a lenda que circula nas esquinas é outra. Dizem que chega a 140 fácil. Claro, se o velocímetro for de Shinerai e a descida for íngreme o bastante. O mais curioso é como essa moto carrega a fantasia da transformação. Para muita gente, a Titan é o primeiro degrau da mentalidade esportiva, quase um passaporte simbólico para o clube dos rápidos. Só que a verdade oculta é que, apesar do apelido de guerreira, ela é mais uma sobrevivente da rotina do que um foguete. Subindo um pouco nessa escala de ilusões, encontramos a Yamaha Fazer 250. Agora sim, temos um design que engana bonito. Carenagem robusta, frente com olhar agressivo, linhas modernas. Ela tem a pose de predadora. Mas quando você coloca no asfalto, percebe que a fera é pacífica, mais calma do que uma freira de convento. São 249 cilindradas, 21,5 cavalos de potência e uma velocidade final que bate nos 140 km/h. É respeitável para o uso urbano, mas nada além disso. O mais engraçado é como a estética dela gera impacto imediato. Muita gente olha e pensa que está diante de uma moto pronta para a corrida, quando na prática você pode até fazer amizade com o motorista do carro do lado antes de conseguir ultrapassar. Essa é a verdadeira mágica da ilusão. A aparência convence, mas a entrega não acompanha. E se a Yamaha pelo menos consegue entregar um pouco de consistência, a Shinerai His 250 SR é um caso à parte. Essa sim merece o título de cosplay das esportivas. À primeira vista, parece até uma Yamaha R3, com direito a farol inspirado nas grandes, carenagem esportiva e postura agressiva. Mas basta ligar o motor para entender o choque de realidade. São aproximadamente 17 cavalos de potência, vindos de um motor 250, que se esforça mais do que entrega. E aí entra o detalhe que ninguém gosta de comentar. Acabamento questionável, vibrações incômodas e aquela sensação de que cada curva pode ser um teste de fé. A Shinerai conseguiu o milagre de criar uma moto que tem cara de esportiva, mas anda como bicicleta elétrica com bateria arriada. Esse é o tipo de escolha que mostra como as decisões emocionais pesam mais do que a razão. A vontade de parecer supera a verdade do desempenho. Mas nada gera tanta discussão quanto a Kawasaki Ninja 250R, a versão antiga que muita gente comprou acreditando que estava levando para casa uma mini superbike. Aqui temos 249 cilindradas, 33 cavalos de potência e uma velocidade final que gira em torno de 160 km/h. No papel, parece até interessante, mas no imaginário do comprador, essa moto ia tranquilamente a 200 km/h. Lamento informar, só se for em queda livre na Serra do Rio do Rastro. A Ninja 250 foi uma jogada de marketing genial da Kawasaki. Cor verde, nome Ninja, design esportivo. O impacto visual era inegável. A mentalidade de quem comprava era a de que finalmente estava entrando no universo das esportivas. Mas nos bastidores, o que se via era uma moto que entregava bem menos do que prometia. Era boa, sim, mas não era nem sombra do que os comerciais sugeriam.
E fechando esse pedaço do ranking, chega ela, a Kazinski Comet 250. Conhecida como a Mini Ducati coreana, essa moto se tornou um mito por motivos muito diferentes dos que a marca esperava. Com 250 cilindradas, 28 cavalos de potência e velocidade final por volta dos 150 km/h, a Comet até tinha potencial, mas sua fama era outra. Beberrona, difícil de manter e com uma paixão incontrolável por oficinas mecânicas. Era o tipo de moto que te dava emoção na descida porque parecia acelerar de verdade, mas no fundo você só rezava para o motor não pedir aposentadoria no meio da viagem. É quase uma metáfora da vida. Às vezes, o brilho externo esconde uma luta interna, e a jornada com a Comet era exatamente isso. Uma mistura de expectativa, decepção e histórias que ainda hoje viram piada entre os donos. Essas máquinas mostram o quanto aparência, promessa e realidade podem estar em universos completamente diferentes. É a transformação do desejo em frustração, do sonho em piada, mas também a prova de como a jornada com uma moto vai muito além da ficha técnica. Cada uma dessas escolhas carrega impactos pessoais, revelações inesperadas e, acima de tudo, a lembrança de que velocidade não se mede só no velocímetro, mas também na mentalidade de quem acredita ou não no que o mercado vende. E já que estamos falando dessas motos que prometem muito e entregam pouco, me diz nos comentários uma palavra que resuma tudo isso. Pode ser ilusão, pode ser verdade, pode ser ladeira. Quero ver qual vai ser a mais repetida. Enquanto isso, a gente segue se aprofundando nesse universo, porque ainda tem muito mais coisa para revelar sobre o jogo entre propaganda e realidade. A grande questão por trás dessas motos não está só no motor ou na carenagem. Está no jogo psicológico que as marcas sabem jogar com maestria. O marketing é uma fábrica de ilusões, uma vitrine onde adesivo racing e nome em inglês parecem sinônimo de potência, mas quando você vai olhar os números frios, percebe que tudo não passa de maquiagem. E é aí que a verdade oculta começa a aparecer, porque a propaganda cria uma mentalidade de grandeza que simplesmente não existe no dia a dia. Eles te vendem a transformação de um simples deslocamento em uma experiência esportiva, mas o impacto real que você sente é perceber que uma Titan tunada pode entregar mais emoção em arrancada do que muitas dessas motos vendidas como esportivas de entrada. Olha os bastidores dessa história. Enquanto a Kawasaki Ninja 250R, por exemplo, traz 33 cavalos para empurrar cerca de 170 quilos, uma Fazer 250 chega com 21,5 cavalos para carregar quase o mesmo peso. Na prática, a diferença de entrega não é tão dramática quanto a propaganda sugere. A Ninja parecia uma mini superbike, mas era mais uma moto de uso misto. A Fazer prometia agressividade pelo design, mas no fim era só companheira pacata de estrada. E a Shine Ray XU 250 SR, com seus 17 cavalos tentando mover um conjunto que já não era lá muito leve, se tornava um exemplo perfeito do que acontece quando a aparência grita mais alto que desempenho. O resultado? A sensação de ter comprado um ingresso para o show errado. É nesse ponto que fica claro como cilindrada não significa velocidade. Muita gente ainda se deixa levar por esse número como se fosse o único fator relevante. Só que o desempenho depende de uma equação bem mais ampla. Peso da moto, relação de marchas, torque, aerodinâmica. Uma CG Titan 160 com seus 15 cavalos pode parecer piada perto de uma 250, mas dependendo da situação, não perde tanto terreno assim. É como aquele amigo que nunca faz alarde, mas no dia da mudança aparece cedo e carrega mais caixas que os musculosos que passaram a semana prometendo ajuda. Já a moto com carenagem esportiva, toda estilosa, pode até chegar na porta cheia de pose, mas na hora de levantar peso, some. Esse contraste mostra o quanto as decisões de compra muitas vezes são movidas mais pela emoção do que pela razão.
É bonito sonhar com a imagem de uma ninja verde cortando o vento, mas quando você descobre que, na prática, ela não é tão diferente de outras opções mais simples, bate aquela sensação de frustração. E não é só sobre velocidade, é sobre expectativa. Quando a promessa não encontra a entrega, o impacto na jornada do dono é inevitável. Alguns abraçam o lado positivo e se adaptam. Outros se sentem enganados e carregam a decepção como cicatriz. E o que mais impressiona é como as marcas sabem manipular esse desejo. Elas não estão vendendo apenas uma moto, mas um estilo de vida. As propagandas são feitas para associar o produto às sensações que todo mundo quer sentir: liberdade, adrenalina, poder. Mas a realidade é que, na maior parte do tempo, essas motos estão presas em engarrafamento, disputando espaço com carros populares e raramente entregam a experiência cinematográfica dos comerciais. É o clássico caso em que a jornada prometida não combina com os bastidores da vida real. Ainda assim, não dá para negar que existe um certo charme nessa ilusão. Faz parte da cultura da motocicleta sonhar mais alto, acreditar que aquele modelo específico vai te transformar, que vai trazer uma nova fase na sua vida. E mesmo quando a decepção bate, ainda sobra história para contar, zoeira para compartilhar e aprendizado para carregar. Porque, no fim das contas, a moto não é só uma máquina. Ela é também reflexo das nossas próprias decisões, dos riscos que aceitamos correr e das verdades que escolhemos ignorar. O mais curioso é que todo esse cenário, por mais contraditório que pareça, também é o que mantém o mercado vivo. A ilusão move, a propaganda seduz, e o consumidor entra nessa dança sabendo lá no fundo que talvez esteja comprando mais uma promessa do que um desempenho real. É quase um pacto silencioso entre quem vende e quem compra. Só que uma hora a ficha cai. E quando isso acontece, sobra espaço para rir da própria escolha e enxergar as revelações que estavam escondidas desde o começo. Agora, já que a gente abriu esse lado menos glamuroso do mercado, deixa nos comentários a frase "promessa não é potência", só para ver quem realmente está entendendo a essência dessa conversa. Isso ajuda a gente a continuar mergulhando sem filtro nesse universo, onde a propaganda tenta gritar mais alto que a realidade, mas sempre deixa escapar sinais claros de que a história é outra. Imagina só, você está lá, no semáforo, a moto ao lado com escapamento barulhento, carenagem brilhando e aquele nome gringo colado no tanque que parece coisa saída de catálogo europeu. O dono ajeita o corpo, joga a marcha para baixo e já se prepara para a largada como se estivesse em Interlagos. O sinal abre, ele arranca com toda a pose e em menos de 20 metros já tem uma CG com motor retrabalhado soprando no cangote, passando como se fosse uma sombra. É nesse momento que a propaganda some e a realidade dá um tapa na cara. Potência de verdade não se mede no decalque, e cilindrada alta não significa automaticamente velocidade. O marketing vende a ilusão do foguete, mas por trás disso existe só mais uma máquina limitada por peso, por entrega de torque e, claro, por promessas exageradas. Os bastidores da propaganda dessas motos funcionam como um truque de mágica. O público olha para o brilho, para o nome chamativo, para o slogan que fala de adrenalina e liberdade, mas ignora o detalhe técnico escondido no rodapé da ficha. Uma moto de 200 cc, que carrega mais peso que uma Titan, mesmo entregando cavalaria parecida, simplesmente não vai ter o mesmo desempenho. É física pura, não opinião. Mas, claro, admitir isso estragaria a narrativa de transformação que a marca quer empurrar, porque vender o real impacto seria muito menos lucrativo do que vender o sonho. E é justamente nessa lacuna entre promessa e entrega que nasce a frustração do consumidor, que acreditou estar comprando uma máquina de corrida, mas acabou levando para casa algo mais próximo de um passeio de domingo. Esse jogo de aparências é engraçado de observar porque mostra como a mentalidade de consumo é moldada. O sujeito não compra só a moto,
Ele compra a identidade que vem no pacote. Quer parecer ousado, veloz, destemido. Só que na prática, quando coloca a moto na pista contra uma CG turbinada, a verdade oculta aparece. A imagem construída cai por terra, revelando uma máquina que posa de águia, mas voa como galinha. O marketing trabalha exatamente nessa fragilidade, explorando o desejo humano por reconhecimento, status e pertencimento. É um roteiro muito bem ensaiado, mas que começa a desmoronar no momento em que a realidade exige entrega de resultado. E aqui mora o detalhe mais curioso. A propaganda transforma um defeito em virtude. O excesso de peso vira robustez. A falta de velocidade se converte em conforto urbano. O barulho forçado se vende como emoção a cada acelerada. É quase poético, se não fosse trágico. É como se você contratasse aquele amigo que jura que sabe tocar violão, mas quando começa a tocar só sabe arranhar 3 acordes desafinados. A promessa era música boa, mas o que chega é constrangimento. E esse padrão não está só nas motos. Ele se repete em qualquer produto que depende mais de imagem do que de entrega. Carros com design agressivo, mas motor preguiçoso. Celulares que se vendem como revolução, mas travam em aplicativos básicos. É sempre o mesmo truque: maquiar limitações e amplificar promessas. A jornada do consumidor vira uma sequência de decepções até que, um dia, ele começa a enxergar as revelações por trás do brilho. E quando isso acontece, não tem volta. A mentalidade muda. O olhar fica mais crítico. E aí nasce uma transformação. A de quem para de cair em discurso bonito e passa a questionar as verdades amargas que antes passavam despercebidas. Só que tem um detalhe. A ironia disso tudo é que, apesar de tantos exemplos, muita gente ainda prefere acreditar no mito da moto esportiva acessível. É quase um auto-engano coletivo, um teatro onde todos fingem que estão acelerando foguetes, quando, na verdade, estão apenas tentando extrair emoção de algo limitado. E é por isso que, da próxima vez que você ver uma dessas motos desfilando como se fosse máquina de corrida, talvez valha lembrar que a única coisa realmente veloz ali é a propaganda que corre na frente da realidade. Então, antes de fechar esse raciocínio, eu quero saber: qual dessas motos você já viu tentando pagar de esportiva na rua? Escreve aí nos comentários a palavra cosplay, para eu saber que você pegou a essência dessa conversa. E se você chegou até aqui, já percebeu que a ideia não é só zoar as motos cosplay de foguete, mas abrir o jogo sobre o que realmente entregam, sem maquiagem de propaganda. Se esse tipo de conversa direta e bem-humorada fez sentido para você, se inscreve no canal. Assim você não perde quando trouxermos mais verdades que ninguém conta, mas que fazem toda a diferença na forma como a gente enxerga esse mundo. Aproveita e deixa o seu like também, porque é ele que mostra que essa troca valeu a pena e que estamos na mesma sintonia. Ah, e para eu saber que você ficou até o final, comenta aí a frase "Eu não caio em propaganda". Agora, se quiser continuar nessa pegada, tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto. Clica e continua comigo por lá.